Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta para o nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia, simbologia, cultura popular, filosofia, história, tudo mais que for necessário para a gente entender melhor os mitos. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais longo, é um vídeo meio diferente, review, por assim dizer, de um livro que eu gostei bastante, que é o quem já viu no título, né, da Coraline. Já deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que, ainda que eu demore, eu respondo os comentários. O canal é feito para vocês também. Se vocês quiserem algum vídeo de algum tema que tenha a ver, é só deixar que eu vou colocar na fila, né, de produção. Então, já tinha um tempo que eu queria ler o livro, eu consegui uma cópia dele por fim, e eu devo dizer que eu me apaixonei logo na citação inicial, quando ele fala uma coisa mais ou menos assim: contos de fada não são importantes porque eles não dizem que dragões são reais. Contos de fadas são importantes porque eles não dizem que dragões podem ser vencidos. Isso é a introdução do livro, logo depois assim da capa, contracapa, não sei o quê. Na hora eu já me apaixonei pelo livro e só não li de uma sentada porque eu tinha trabalho, não sei o quê. Acho que demorei 2 dias para ler, uma coisa assim. Eu não conheço muita obra do Neil Gaiman, se é assim que se pronuncia o nome dele. Eu só li Deuses Americanos e achei bem denso até, né? Um Rick Riordan para adultos, por assim dizer. Percy Jackson para gente grande. Eu sei que tem aquela saga dele do Sandman, que é muito aclamada, né? Tem um cult following muito grande, muito representado na cultura pop. Eu não li, mas eu sei que ele tem bastante livros, bastante premiações, ajudou a criar série, um monte de coisa, né? Ele tem uma obra bem extensa, mas eu não conheço muito, então fazer uma visão assim geral da obra dele fica para um outro vídeo. Mas Coraline foi o segundo livro que eu li. E aí primeiro eu vou trazer algumas curiosidades sobre o livro, né? Que eu consegui pegar a edição comemorativa de 10 anos da publicação de Coraline. Em primeiro lugar, essa história, né, do livro, ela ia ser um trecho de Deuses Americanos. Só que aí ele achou que a história tinha tanta personalidade, tanta carisma, que ele falou: não, eu vou escrever isso num outro livro. E aí a primeira filha dele estava pequena na época e ele falou: vou escrever esse livro para criança, né, um livro de literatura infantil para essa minha filha. Só que foi o livro que ele mais demorou para escrever. Quando ele foi escrever esse livro, a filha dele já era adolescente, ele tinha tido uma segunda filha. E tanto é que na dedicatória ele põe uma coisa mais ou menos assim: eu comecei a escrever esse livro por uma filha e terminei por outra. Então no final, ele demorou tanto tempo para escrever que foi uma outra filha pequena, a segunda filha dele, que acabou lendo. Achei essa curiosidade muito engraçada. Ele comentou que foi o livro mais difícil que ele teve para escrever, né, que mais demorou. Eu gosto dessas histórias, né, das obras, acho muito interessante saber também. E outra coisa que o autor comentou e que eu notei também é que as crianças acham um livro de aventura, mas os adultos acham ele macabro. E aí vem, eu acho que o maior elogio que eu posso fazer a esse livro, que é o seguinte: existe uma obra chamada O Pequeno Príncipe, acho que aqui todo mundo conhece, que tem um semi-realismo no sentido que o autor, de fato, ele ficou preso no deserto, né? Ele era piloto de avião, caiu no deserto. E aí, eu humildemente acredito que ele teve uma epifania muito profunda e ele produziu, né, essa história do Pequeno Príncipe, que depois a gente vai fazer uma análise esotérica também do Pequeno Príncipe, é fantástico. O como quadra dentro dessa jornada espiritual, né, de iluminação e tal. É muito foda o livro, vou falar meu palavrão que eu tenho direito aqui. E o Pequeno Príncipe tem uma característica que é incrível, que você, quando lê ele, você dá uns anos, você lê de novo, você tem outra interpretação. É um livro que está sempre vivo. E eu pensei que era uma coisa única. Só que não é. Coraline também tem isso, porque eu lembro que eu já vi o filme 2 vezes, já li o livro, e eu tenho certeza que quando eu ler de novo, eu vou ter uma outra visão do negócio. Então, assim, eu literalmente a cada, 3, 4 anos, dou uma lida no Pequeno Príncipe, e agora eu vou começar a fazer a mesma coisa com Coraline também. São os únicos 2 livros que eu tive essa sensação, e que acho que produzem esse efeito. Devem existir outros, mas eu não conheço. Então, assim, eu achei um livro muito incrível, Coraline, muito foda. E eu vou trazer uma análise tanto assim literária como também simbólica. Tem muita simbologia esotérica dentro de Coraline. Não sei se o Neil Gaiman manja disso, ou se foi uma coisa que aconteceu intuitivamente, mas vamos ali se abordar. Eu também vou comentar um pouco sobre o filme, mas eu vou focar no livro e vai ter spoilers. Então, se você não leu, se você quer ler, salva o vídeo, não assistir mais tarde, deixa aquele like já e a gente volta depois. Então, pessoal, eu já assisti o filme 2 vezes, inclusive. Assisti o filme antes de ler o livro e eu só fui reassistir o filme a segunda vez depois de ter lido. Então, assisti o filme, passou uns anos, li o livro, assisti o filme logo em seguida. São experiências diferentes. Geralmente essas adaptações não costumam ser muito boas, mas o filme é bom, se for levado assim de forma isolada. Mas eu preferi o livro. Acho que o ritmo do livro acaba sendo legal. Um pouco, com um livro você consegue ser um pouco mais lento, né? No filme você tem a questão do horário e tal. Horário não, né? Do tempo de produção e aí acabou tendo que ser uma coisa um pouco mais rápida. E o livro ele te dá mais tempo de você ir digerindo as coisas, né? As experiências que Coraline vai tendo.
O filme ficou muito bacana naquele estilo stop motion, né? A direção de arte eu achei fantástica, assim, bem... Me lembrou muito Tim Burton, um pouco, o estilo. E vale a pena assistir também o filme. Mas vamos focar no livro, então. Eu vou ser bem honesto com vocês. Essa interpretação de Coraline, que eu saiba, é minha. Se alguma outra pessoa já teve ela, eu não tô copiando, tá? Mas eu vou resumir o que eu acho do livro. E é bem diferente do que eu costumo ver. Para mim, com a análise simbólica que eu faço, Coraline conta a história de uma maga iniciada que é parasitada, né, por uma maga negra ou por algum monstro. E aí, tipo, talvez para quem já leu o livro tenha ficado assim um pouco, caramba, como você chegou nessa conclusão, e eu vou explicar para vocês os símbolos que me levam a ter essa crença. Então, primeiro vamos falar da Coraline. Não é Caroline, é Coraline. Então, o que a gente vê? A gente vê que ela é, em primeiro lugar, uma exploradora. E se a gente pega as cartas do tarô, a primeira carta, né, que é o tolo, que é o iniciante, é uma pessoa que está explorando, que está sempre em viagem. A gente vai ter também falar da simbologia das cartas do tarô, tá, pessoal? Talvez até consiga uma convidada especial para fazer umas entrevistas aqui com ela. E é uma coisa muito interessante com essa coisa do nome dela, é que isso torna ela única, né? Ela não é uma Caroline como qualquer outra, pra ela é a Coraline. E as pessoas ficam confundindo toda hora o nome dela. E eu lembro que tem uma cena no terceiro filme da Matrix, né? Que também dá pra fazer uma análisezinha esotérica, que o Neo é o e o vilão dele, né, o agente Smith, é a multidão. Então a gente vê um pouco essa simbologia apontando para essa coisa do único, do escolhido, do predestinado, por assim dizer. Ela é bastante arrogante, ela é bastante mandona, né? Bastante com aquele olhar assim, olhar de cima. E ela está sempre entediada, explorando, querendo conhecer. A escolha de roupa dela são assim cores bem chamativas, né? Vocês veem que ela tem sempre muita personalidade. E as outras pessoas elas são mais pasteurizadas, né? Em especial os pais dela. A gente também tem nas roupas da Coraline, né, as botas vermelhas, a capa de chuva amarela, a calça azul, a gente vê que são cores alquímicas. Que tem a ver com os minerais, a gente vai ter vídeo sobre alquimias também, a gente vai ver melhor, por enquanto só fiquem com essa pegada. E aí a gente tem um segundo personagem importante, que é o gato. E os gatos, desde que a humanidade é a humanidade e a gente convive com os gatos, eles sempre tiveram um lugar de destaque no nosso imaginário. Os gatos são considerados animais espirituais, de poderes mágicos, acho que em todo mundo, ou pelo menos em todo lugar que se tem grandes ou pequenos felinos. O gato Coraline, ele acaba aparecendo como guia dessa maga iniciada, como um mestre, né? Ele aparece como alguém que entende aquele outro mundo que ela vai. A Coraline tem alguns trechos no livro em que ela vai ser arrogante com o gato, mas ela morde a língua. É um dos poucos personagens que ela maneira um pouco o tom. Então você vê que Coraline intuitivamente respeitou esse gato, né? É um gato preto, né? Então foi bem para chamar essa coisa, né, do esoterismo, da magia. E puxando até com o vídeo passado, né, da história zen, a gente vê que a Coraline, quando pergunta o gato de onde ele vem, o nome dele, ele fala que ele não tem nome, que ele não precisa de nome, que ele sabe quem ele é. Que ele é único, que ele não está dividido ao meio, que não existem outras imagens mentais dele, né? Você vê ele como um indivíduo representando essa essência, né, do de novo. E aí tem a monstra, a megera ou a coisa, que eu achei fantástico, assim, um dos melhores monstros que eu já vi em todas as histórias que eu conheço. E se tem uma coisa que eu me dedico, é a histórias. Então, uma coisa que fica bem claro é que ela é uma criatura vampírica que drena energia, né, tanto da Coraline, tenta, né, vampirar ela, como também das outras crianças, que depois a gente vai falar delas, que aparecem ao longo da história, né? Quer dizer, no livro são 2 crianças e uma fada, inclusive. Ela tenta fazer a Coraline se entregar a ela através de várias tentações. Isso também remete muito ao cristianismo, essa coisa do herói espiritual que sobrevive às tentações, né? Enquanto Coraline tem um mundo super entediante, né, na vida dela, a monstra, né, ela oferece comida que a Coraline gosta, atenção, brinquedos, jogos. Mas ao longo de toda a trama, que depois eu vou mostrar o resuminho dela, né? Você vê que a Coraline sempre, quando se toca, né, que ela está sendo manipulada, ela consegue negar sempre essas tentações e seguir buscando o tesouro, né, na caça ao tesouro. Várias vezes ela é associada com uma aranha no livro. No filme ela chega a se transformar numa aranha, né? Tem aquela cena da teia, isso não chega a aparecer no livro, mas toda hora fala dedos como aranha, espreitando como uma aranha, né? Então a gente vê claramente simbologia, e a aranha, em geral, é vista como um símbolo negativo no esoterismo. Pode ter suas exceções, mas ela é vista como um símbolo de magia negra, de parasitação, essas coisas. E outra coisa que eu achei fantástico, que foi assim um dos momentos, assim, eu tive um orgasmo de análise simbólica com aquilo, minha gente. O cabelo feminino, ele tem um peso no nosso imaginário. Não estou falando nada contra mulheres que gostam de usar cabelo raspado, cabelo curto.
Mas a mulher, ela é naturalmente associada com as águas e com as marés. E o cabelo grande, independentemente do estilo dele, se é liso, se é ondulado, é um movimento que ele faz, lembra o movimento das ondas. E isso é um símbolo primário básico do ser humano. E geralmente esse é um símbolo positivo, é o símbolo da sacerdotisa, da imperatriz, da grande mãe, né, os cabelos maternos, né, as águas maternas. Só que no caso da bruxa, da megera, o cabelo dela é descrito como uma coisa feia, como se o ondulado dele fosse feio, tipo, deixando muito claro, tipo assim, tudo pode ser visto de uma forma positiva ou negativa, né? Os símbolos masculinos positivos são de criação, negativos são de destruição. Feminino positivo vem uma coisa de magia, as águas que nutrem, ou das águas profundas que afogam. Então assim, ou instintivamente, ou porque o Neil manja, ele conseguiu fazer perfeita a constelação simbólica dessa monstra. Desculpa, esse vídeo pode ser até desmonetizado, mas foi muito foda. Eu fiquei impressionado, sério mesmo. Tinha muitos anos que eu não lia. Porque geralmente os símbolos, quando você tem eles fora das mitologias, eles perdem muito do significado. É difícil você construir artificialmente uma coisa tão perfeitinha assim. Ficou assim, tipo, chapou pro Neil, velho. E aí a gente tem essa monstra aqui, então, que vive de parasitar as coisas, né? Essa mãe invertida. Eu vou falar um pouco sobre essa ideia de invertido também mais pra frente. Então, beleza. Eu apresentei aqui os personagens principais, dei essa minha ideia, né? De que, tipo, na verdade, mostra uma maga que, sem querer, vai pro mundo astral e é parasitada. E agora, obviamente, vocês têm direito de me cobrar de onde eu tirei isso. Pois vamos lá. Então, vamos ver um resuminho da história, né? Agora vão vir os principais spoilers, então, se vocês não quiserem, pulem essa parte ou guardem um vídeo para depois. Então, né, a Coraline se muda para uma casa onde você tem um carinha que está criando um circo de ratos e duas senhorinhas, que são atrizes aposentadas, e a casa é dividida, e tem uma sala fechada por um muro, onde os pais de Coraline dizem que é para dividir com um apartamento do lado. E Coraline, ela não recebe muita atenção dos pais, os pais acabam ficando muito presentes com o trabalho. Ela acha muito entediante a escola dela, o lugar, ela não está nem um pouco satisfeita com essa mudança. E aí, eventualmente, ela acaba encontrando a chave para abrir a porta que tem essa muralha de tijolos vermelhos. De novo, uma simbologia alquímica, né? A cor vermelha, o tijolo, barra, uma coisa terral, é uma coisa associada com inframundos, né? E aí, eventualmente, ela tem um sonho onde ela cruza para esse outro mundo, onde tem aquele mundo invertido, onde ela tem os pais melhorados, só que com os botões, tem os vizinhos numa versão melhorada, tudo melhorado. E ela começa a ir e vir entre esses dois mundos por um tempo, até que ela começa a perceber que não é um paraíso, não é uma coisa assim tão paradisíaca. Pela essa análise simbólica que eu estou fazendo, essas idas para esse mundo é como se ela estivesse se desdobrando numa viagem astral, só que ao invés de ir para um astral superior, né, onde eu nunca tive essa experiência, onde teoricamente você encontra os templos astrais, né, onde você pode estudar esoterismo e esses caminhos de iluminação, ela acaba indo para como se fosse uma armadilha, um plano astral inferior, onde tem essa aranha que quer parasitar as energias dela, porque ela não é uma Caroline como qualquer outra, é a Coraline, uma energia muito forte, né, de uma maga que está se iniciando, muito apetitosa, por assim dizer, nesse sentido. Eventualmente, né, ela nota que a outra mãe não é essa boa samaritana que se diz ser, e ela quer ir embora. Só que a boa mãe sequestra os pais de Coraline e ela começa a ir numa caça ao tesouro, por assim dizer, para reaver os pais. E 3 pérolas é descrito como bolinha de gude. Mas depois eu vou explicar os símbolos, tá? E ela tem que buscar 3 pérolas onde estão aprisionadas as almas de 3 crianças que já foram vítimas da megera, para tentar livrar elas. Que ela se encontra com elas uma hora que essa bruxa tranca ela no mundo espelhado também. Aí tem simbologia do espelho, né, como portal de mundos e tal. E aí olha só que interessante. O desafio de Coraline, que é uma exploradora, é buscar uma série de tesouros escondidos. Ou seja, vejam essa referência ao hermetismo, né? O que é o hermetismo? Essa busca de entender as partes escondidas na letra morta do texto. A Bíblia, por exemplo, é um livro hermético. Pelo menos na minha humilde opinião, uma pessoa que lê a Bíblia como se fosse uma coisa em prosa, uma coisa literal, está tendo uma leitura errada. Você tem que ter os conhecimentos para entender a mensagem da Bíblia, assim como de outros textos herméticos. Então, de novo, assim, essa simbologia de mago, de magia, de descoberta espiritual, de iluminação. E uma daquelas vizinhas, né, que é uma das atrizes aposentadas, dá para ela uma pedra triangular, tem um símbolo ou de cálice ou de falo, que também é um símbolo alquímico, também é um símbolo de esoterismo, com um buraco no meio, que oferece proteção. Só que vejam que esse símbolo ele vem com essa parte quebrada, ou seja, é uma proteção parcial só que Coraline tem. Ela não está, por assim dizer, salva
de todos os perigos. Então não é uma aventura sem riscos. Coraline podia, nessa visão, ter falhado e ter virado o lanchinho da Mãe-Aranha. Mas claro que ela consegue, né, através de sempre se relembrando que ela estava sem medo, ou seja, ela tinha muito medo, mas ela enfrentou esse medo, e sempre também se mantendo com as várias tentações, ilusões que surgem em ela. Também a gente pode puxar com o vídeo passado do budismo, essa ideia do Mara, da falsa realidade que a gente vive, ou qualquer outro texto espiritual, né, que mostra que o mundo material é só uma parte da nossa existência, que a gente tem que ver além dele. Então a Coraline vai enfrentar uma série de monstros, né, para ir atrás dessas pérolas e dos pais da alma dos pais dela. E é interessante porque essas pérolas, elas têm uma simbologia muito interessante quando você faz uma relação, por exemplo, com a mitologia chinesa, onde você tem, né, aqueles dragões que a gente às vezes vê, os dragões chineses com pérolas, né, a pérola é o tesouro do dragão. Você tem que conseguir enganar o dragão ou derrotar ele para pegar esse tesouro. Então a gente tem essas pérolas, por assim dizer, onde ela vai conseguindo pegar uma a uma, inclusive, gente, o negócio aparece aqui. A última pérola que ela pega, ela tem que descer num sótão, então a gente vê claramente essa simbologia da descida. Só que, por exemplo, lembra dos primeiros vídeos que eu publiquei que tem o rapto de Perséfone? Que se abre uma cratera e o Hades sequestra ela e ela desce? Isso é um símbolo de queda. Você vê que é uma coisa violenta, inconsciente, né? Tipo, Perséfone não queria descer. Mas Coraline, ela é um símbolo de descida, um símbolo de queda, mas é diferente, é um símbolo controlado. Ela está consciente que ela está descendo nesse nível mais abaixo ainda, e o falso pai dela, né, foi transformado num monstro, ou seja, o dragão, e Coraline, através de agilidade, inteligência, consegue enganar ele, pegar essa pérola e fugir dali. Tipo, perfeito a constelação simbólica. Então, Coraline armada agora desse tesouro espiritual, ela vai enfrentar a Megera com um gatinho. Que inclusive, né, tem a cena que no livro é muito engraçada, né? Ela se toca que os pais estão no globo de neve, né? Uma outra que tem também, assim como a bola de gude, uma forma de esfera, de pérola, de tesouro, do que for. Ela sabia que a Megera ia querer, né, se vangloriar, falar: meus pais estão no corredor, que é o lugar que eu não tenho acesso. E aí a Megera abre, né, a porta, ela pega o gato, taca na cabeça da Megera, pega o globo de neve e foge. Nisso, né, ela fecha a porta, consegue trancar, né, com uma chave de ferro também, né, a gente vê ela é descrita como uma chave antiga, de metal, a gente vê isso no filme também, tem uma simbologia alquímica, né, são minerais alquímicos, né, não falou uma faixa de cobre, de prata, de ferro, que é um metal pesado que também se transmuta na alquimia. Vê de novo aí a constelação simbólica aparecendo. E aí elas fogem por essa garganta, que é interessante que eles comentam no livro, isso não aparece no filme, né, que inclusive o gato fala: vamos correr, que se a gente ficar preso aqui, a gente nunca mais vai sair, porque isso aqui é mais antigo, tipo, essa entidade da garganta é uma coisa mais antiga até do que a monstra, a criatura. E aí a gente tem uma simbologia que pode ser tanto de útero, né, como de deglutição. Então, ao mesmo tempo que aquele mundo infernal que ela sai engoliu ela, nessa forma de, ela até é descrito no livro, né, que ela toca, ela sente a umidade como se fosse uma mucosa, ela sai do outro lado como se ela tivesse renascido. E aí, de novo, a gente tem uma constelação simbólica perfeita, né, de que quando ela sai, os pais dela ainda estão fora, ela está toda cansada, né, exaurida da jornada dela, ela dorme, e aí no dia seguinte os pais delas acordam como se nada tivesse acontecido. E ela começa a descrever que, tipo assim, poxa vida, eu nunca vi meus pais sendo tão meus pais. Ela sai para ver o céu e ela fala: nossa, eu nunca vi o céu ser tão céu. Então ela estava olhando o mesmo mundo que ela sempre teve, mas com esse olhar iluminado, sem ter esse véu. Ela tem esse ato de iluminação, essa ascensão espiritual depois dessa jornada dela, né? Ela desce ao mundo inferior, enfrenta monstros, né? Derrota o dragão e sai com a pérola, com esse conhecimento. Mas aí a série não acaba, o livro. Ela tem um sonho com essas crianças que ela salva, né, que são um menininho, uma menina e uma fada, né? No filme é descrito como se fossem 3 crianças, mas no livro tem isso como se fosse uma criatura feérica, né? Tem com as asinhas, tal. Eles têm um lanche, uma ceia, por assim dizer, nesse sonho, e é incrível, né? Porque isso é um símbolo de partilha, né? De festa de colheita, de renascimento, né? Tem um senhor piquenique lá, e as criancinhas vão para o mundo além, né? Se desencarnam, vão seguir o ciclo delas. E a Coraline fala: mas que bom que acabou. E as crianças meio que se olham do tipo: não acabou. Você ainda tem mais uma tarefa para cumprir. E aí, né, tem esse confronto final,
onde você tem a mão, né, da criatura que vai de forma aracnídea, né, de forma assim rastejante, né, como se fosse um insetinho. Depois a gente vai falar sobre esses símbolos quando a gente for ver o próximo vídeo sobre Duran. Fica tentando roubar a chave de Coraline para a criatura conseguir voltar a sair e voltar a capturar a Coraline. E aí tem a famosa cena em que ela vai até um poço, né, que fica numa floresta, de novo um símbolo de água, né, de descida, de queda. Ela monta uma espécie de cerimônia, aí uma análise assim, tem que estar mais atento para ver, né, ela finge que está ali com as bonecas dela, né, como quem não quer nada, põe uma mesa de piquenique, um véu, por assim dizer, algo que tapa o poço sem fundo, né, põe as bonequinhas dela e põe uma série de copinhos de água para segurar o peso. E ela põe a chave pendurada para a mão da criatura tentar pular e pegar. Então a gente vê aqui a água sendo usada como um ritual, né? Um aspecto positivo da água, uma água que limpa, uma água que lava as impurezas, né? No caso, aquele fragmento da criatura que ficou ainda no mundo real. E aí, quando a mão salta para tentar agarrar a chave, né? Ela cai no pesado, ou seja, a gente tem esse símbolo de que Coraline é leve o suficiente, né? Para montar todo aquele ritual, mas a mão não. É uma outra vibração, por assim dizer. Ela cai no poço, Coraline fecha o poço lá correndo com as madeiras, né? E, por fim, se livra dessa experiência. Ela volta para casa e o livro se encerra mais ou menos aí. Eu acho que deu para notar que eu gostei muito desse livro. Achei assim fantástico as constelações simbólicas, a simbologia, o roteiro. É um ritmo muito bom. Eu não cheguei a ficar com medo, mas é um livro bem macabro. Assim, tipo, tem horas que você fica eletrizado vendo. Eu lembrei muito um pouco, no filme não aparece tanto, mas no livro ele descreve muito uma névoa que embaça a visão, essa coisa de mudar para outro mundo. Mano, tipo, eu lembrei muito de Silent Hill, tem uma vibe muito Silent Hill, Coraline, pelo menos o livro. Essa coisa de ir pro outro mundo, as coisas serem invertidas, é um negócio assim muito da hora, recomendo para todo mundo a leitura. Então deixa eu ver aqui se tem mais alguns símbolozinhos pra gente destacar, né? Então a gente vê que, por exemplo, quando ela vai recolher as almas das crianças, é a última, né, a terceira, que é um número simbólico que ela desce, né, tem que enfrentar o dragão. Ela usa desse engenho da consciência, do estar atento para se salvar, então tem essa simbologia da transmutação. É óbvio que falando assim não tem o mesmo impacto de você ver o símbolo e ver, né? Tipo, são coisas que não são racionais. Tô tentando traduzir o melhor possível. Tem também toda essa simbologia das portas, portais, chaves, né, espelhos, nessa coisa de atravessar outros mundos. Né, tipo, eles descrevem bem as portas, né, no livro, como tipo, a porta, se ela é limpa, se ela tá suja, se ela é de metal, se ela é pesada, né, dando a entender que são tipo assim, essas vibrações mais leves ou mais pesadas, né, tipo positivas ou negativas. A gente vê que ainda que Coraline tem a ajuda dos gatos, né, a maior parte do tempo ela tá sozinha, que é remetendo a essa individualidade do caminho que é. E eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo. É um livro muito bom como obra literária. Acho que se eu tivesse na faculdade, tivesse visto esse livro, eu teria feito meu TCC, analisando ele. Eu gostei mesmo. É um trabalho muito interessante. É uma simbologia muito boa. E eu recomendo para todo mundo ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semana que vem a gente traz os vídeos que eu estou devendo para vocês. Tenham um bom final de domingo e até semana que vem.